Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Cobrança de preço diferente para homens e mulheres é ilegal e será proibido em um mês. A diferenciação de preços para homens e mulheres em festas e eventos contraria a Constituição e viola a dignidade da mulher. Comissão do Senado apresenta emenda e aprova verba para a retomada da emissão de passaportes. Agora, cabe então ao presidente do Congresso Nacional marcar uma sessão do Congresso para que possa homologar, se é que se pode dizer isso, essa matéria tão importante que certamente deverá acontecer na próxima semana. E os filmes que estão chegando ao circuito nacional. Não vai entender, moleque. É agora no Câmara Notícias. A diferenciação de preços entre homens e mulheres em festas e eventos sempre foi uma prática adotada por casas noturnas, bares e restaurantes. Mas esse tipo de cobrança é ilegal e agora os estabelecimentos terão um mês para se adequarem à determinação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O tema é polêmico. Para a Anne, elas devem pagar menos porque gastam mais para sair. Com certeza, isso é ótimo pra gente. Eu acho que a diferença deveria existir realmente porque a gente gasta muito com a nossa autoestima para estar sempre bem produzida. José Carlos concorda. Eu acho que a mulher tem que pagar menos mesmo. A mulher gasta muito mais que um homem. Já o Márcio é totalmente contra. A mulher é usada como isca para atrair, ou seja, o homem acaba pagando o que a mulher tinha que pagar. Para a Janete, os preços devem mesmo ser iguais. Igualar, sabe? Para ninguém ser discriminado, né? A polêmica começou aqui no Distrito Federal, depois que um homem recorreu à justiça para reclamar de ter pago ingresso mais caro do que o cobrado de mulheres para entrar em um evento. O processo ainda está em andamento, mas a juíza responsável por analisar o caso entendeu que a cobrança diferenciada é ilegal. Essa é a mesma posição do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que publicou nota técnica afirmando que a diferenciação de preços para homens e mulheres em festas e eventos contraria a Constituição e viola a dignidade da mulher. Isso é uma forma que o marketing utilizou de atrair o público masculino para essas festas, para esses shows, e nós entendemos que isso aí viola a nossa Constituição Federal. A mulher não pode ser tratada como uma isca, como uma forma de atrair o mercado masculino para essa relação de consumo. A nota técnica já foi encaminhada aos órgãos que compõem o Sistema de Defesa do Consumidor e às associações que representam o setor de entretenimento. Eles têm 30 dias para se adequarem. Depois desse prazo, os estabelecimentos que cobrarem preços diferentes estão sujeitos à multa e até ao fechamento do local. O consumidor que se sentir lesado em decorrência dessa diferenciação de preço, ele deve fazer uma reclamação junto ao fornecedor, essa pessoa que está colocando no mercado de consumo esse tipo de prática ilegal. E se ele não conseguir uma conciliação ali, que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo o Poder Judiciário, abrindo aí uma reclamação para poder fazer com que o valor menor, ou seja, o valor que está sendo cobrado de forma menor, seja o valor válido para homem e para mulher. Casos como o da grávida baleada no Rio só reforçam o medo que os brasileiros têm da violência em todo o país. E o pior, metade das pessoas também teme a polícia. Esse sentimento é maior entre as pessoas de baixa renda. É o que revela uma pesquisa inédita do Instituto Datafolha. Não é difícil encontrar quem tenha medo da violência. A gente tem que sair já preocupada se vai conseguir voltar em casa. Mas tem muita gente que também tem receio da polícia. Às vezes a gente é inocente, o policial não sabe, acha que a gente está no meio também, acaba até se prejudicando. 6 de cada 10 brasileiros têm medo de andar nas ruas do bairro onde mora depois do anoitecer.
Quase metade teme ser alvo de violência por parte da PM nas ruas da vizinhança. E muitos têm medo das duas coisas. Essa insegurança em relação às ações policiais é alta entre todas as classes sociais, mas ainda maior entre os mais pobres. Para o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos humanos e segurança pública, a atuação da polícia é mais violenta nas regiões periféricas das grandes cidades. São bairros onde o Estado está ausente através dos seus serviços, muitas vezes educacionais, de saúde, de assistência social, e a única presença do Estado é das forças de segurança. E muitas vezes essas forças de segurança acabam tendo atuações violentas. Para o diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a instabilidade política e econômica também contribuem para aumentar o medo da população. Mas é preciso fazer um trabalho de recuperação da segurança pública. A gente precisa investir profundamente na valorização dos policiais e profundamente em um novo modelo de segurança pública. Se a gente não conseguir sair de casa para, inclusive, poder trabalhar, poder se divertir, poder consumir, a gente, de fato, vai ficar refém do medo e da insegurança. Os usuários da CPTM agora contam com um novo canal de comunicação. É o Conexão CPTM, um chat online operado pelo Serviço de Atendimento ao Usuário. Para ter acesso ao novo canal, basta acessar o site da CPTM. Lá, na área de atendimento ao usuário, o cidadão encontra o ícone para o atendimento online. Durante a fase de testes, o serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. A previsão é que os horários sejam ampliados a partir da segunda quinzena de julho. Quem tem conta em banco paga uma série de tarifas, mas nem todo mundo conhece os serviços incluídos pelas instituições. E a falta de informação pode fazer com que o consumidor pague taxas muito mais altas. Foi o que constatou uma pesquisa do Procon de São Paulo. Quase todo mundo tem conta em banco, nem que seja poupança. Mas pouca gente conhece as tarifas que paga. Esli descobriu outro dia que gasta quase R$ 23 por mês só em tarifas. Todo mês já desconta. Não faz ideia do que você pode consumir, quais os serviços que estão aí? Não faço ideia. No caso da Ana Paula, o desconto é maior. São quase R$ 35 mensais. Além de cobrar essa taxa mensal, ele ainda cobra uma parte a mais se você ultrapassar o que tem no pacote. A Fundação Procon pesquisou as tarifas praticadas por 6 instituições financeiras e o consumidor tem de ficar de olho, porque a diferença pode passar dos 400%. Foram pesquisados Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander. A maior diferença encontrada foi no serviço pagamentos de contas usando a função crédito do cartão. O exemplo, no mês passado, o Banco do Brasil cobrava R$ 4,50 pelo serviço e o Santander R$ 24,50. Bradesco e Caixa tinham valores intermediários. O Safra não tinha o serviço e o Itaú não cobrava tarifa. O Procon também comparou as tarifas de junho com valores de um ano atrás. A maior variação foi para a emissão da segunda via de cartão de crédito na Caixa. O serviço custava em junho R$ 17,00. No ano passado, R$ 7,50. O Procon alerta que os consumidores precisam ficar atentos e avaliar se realmente precisam dos serviços cobrados. Principalmente verificar se ele pode, por exemplo, consumir o serviço, pagar pelo serviço individualmente ou o que extrapolar o serviço essencial. Se ele conseguir trabalhar durante o mês com esses serviços essenciais, ele não paga a tarifa. Em nota, a Febraban, federação que representa os bancos, informou que as instituições financeiras seguem as regras do Banco Central e que cada banco pode determinar os preços dos produtos. No site febraban-star.org.br você encontra outra ferramenta para comparar as tarifas. A produção industrial brasileira cresceu 0,8% em maio, na comparação com abril. Esta é a segunda taxa mensal positiva consecutiva. Se comparado com maio do ano passado, o crescimento é ainda maior, 4%. É o melhor resultado para o setor em 7 anos.
A produção industrial brasileira segue crescendo em maio. Os dados divulgados pelo IBGE mostram um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a abril de 2017, o crescimento é de 0,8%, o melhor resultado para o mês desde 2011. Este é o segundo crescimento seguido da produção industrial brasileira. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 tiveram resultado positivo em maio de 2017. O crescimento na indústria alcançou todas as 4 grandes categorias econômicas avaliadas, que são os bens de capital, bens de consumo, bens intermediários e indústria geral. A principal influência positiva foi da produção de veículos automotores, com avanço de 9% entre abril e maio. Também contribuíram para o crescimento a produção de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal. De acordo com a pesquisa, o ganho acumulado nos últimos meses elimina a perda na indústria registrada em março. Para André Macedo, do IBGE, os resultados são um sinal de que o ritmo no setor começa a melhorar. Os 2 resultados positivos em sequência, é claro que dão um maior dinamismo para esse setor industrial, especialmente quando a gente confronta com um comportamento negativo mais intenso observado no mês de março, e mais do que isso, do que as perdas que o setor industrial havia marcado em períodos anteriores. E no próximo bloco, Comissão do Senado aprova a verba para a retomada da emissão de passaportes. Agora, cabe então ao presidente do Congresso Nacional marcar uma sessão do Congresso para que possa homologar, se é que se pode dizer isso, essa matéria tão importante que certamente deverá acontecer na próxima semana. E conheça os lançamentos e as tendências na maior feira do setor de calçados. Esses sapatos devem chegar às prateleiras das lojas de todo o país em agosto. Eles fazem parte das coleções de calçados e acessórios Primavera-Verão 2017 e 2018. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A espera de milhares de brasileiros que aguardam na fila para receber passaportes está mais perto de acabar. A Comissão de Orçamento do Senado aprovou o crédito suplementar de 102 milhões para a Polícia Federal retomar o serviço. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Congresso. O serviço está suspenso pela Polícia Federal desde o dia 27 de junho. O motivo é a falta de previsão orçamentária nos gastos da União. É que o serviço atingiu o limite previsto no teto de gastos públicos, que começou a vigorar este ano. Cerca de 8 mil pessoas retiravam o passaporte todos os dias. Como nós já estamos aí com 5, 6, 7, 8 dias, é só nós multiplicarmos isso por 8, nós vamos chegar a quase 100 mil pessoas que estão à espera do passaporte. O Poder Executivo enviou o projeto de reforço orçamentário ao Congresso na semana passada. O texto original apontava que esses recursos deveriam vir da previsão da educação, mas vários parlamentares reclamaram do tipo de remanejamento e da falta de gestão do governo. 6 vezes a Polícia Federal teria se dirigido ao governo para ter a suplementação
proteção orçamentária para não ficarem a população brasileira sem a possibilidade de fazer o passaporte. É o mínimo que o governo devia fazer, garantir recursos para que a Polícia Federal pudesse ter estrutura para fazer o passaporte. O governo não fez. Bom, agora o governo não fez. Aí o governo enviou, presidente, um PLN retirando da educação. O custo que o governo arrecada por esse passaporte é duas vezes o que ele gasta com o passaporte. Portanto, somente o custo que ele arrecada era suficiente para ter dinheiro para comprar material para fazer muito mais passaporte do que o próprio orçamento previu. Os questionamentos levaram a comissão a aprovar uma emenda do relator que fez um acordo com o Ministério do Planejamento. Ela determina que o dinheiro venha não mais dos recursos da educação, e sim de pagamentos que seriam feitos de convênios entre o Brasil e organismos internacionais. Em concordância com a solicitação do próprio Poder Executivo de alteração dos cancelamentos, especialmente para preservar os recursos da educação, apresentamos emenda de relator que segue em anexo, mantendo a troca das fontes. Nós estamos aqui corrigindo, né, um erro dramático que atinge milhares e milhares de pessoas, e agora cabe então ao presidente do Congresso Nacional marcar uma sessão do Congresso para que possa homologar, se é que se pode dizer isso, essa matéria tão importante que certamente deverá acontecer na próxima semana. As férias escolares chegaram e muitos pais não têm condições de acompanharem os filhos na nova rotina por causa do trabalho. Eles acabam permitindo que as crianças viajem com familiares, amigos ou até mesmo sozinhos. Mas para isso, algumas regras precisam ser observadas. Vejam só. A Duda tem 10 anos e vai viajar sozinha pela primeira vez. Eu tô meio nervosa, porque eu Ed? nunca viajei. É a primeira vez. A mãe, Vanessa, está com o coração apertado, mas arrumou tudo direitinho para garantir que a filha viaje com total segurança. A primeira coisa a fazer é isso, pedir a liberação pro juizado de menor, né? E depois comprar passagem e tudo. Agora ela vai com acompanhante, se paga uma taxa, né, de acompanhante e tudo ok. A aeromoça fica com ela o tempo todo. As filhas do Alisson também vão pegar avião sozinhas. Ele veio com um dia de antecedência ao posto da Vara da Infância, no aeroporto, para tirar a autorização. É a segunda vez que elas viajam e sempre achei muito tranquilo, né? As empresas aéreas normalmente cobram uma taxa com serviço de acompanhante, e com relação à autorização basta se dirigir até a Vara da Infância e Juventude, né? No caso aqui no aeroporto, no posto, e eles expedem uma autorização judicial, né? Mediante a minha assinatura. Mesmo se a criança for viajar com os pais ou responsáveis, seja de avião ou de ônibus, é indispensável apresentar a identidade ou a certidão de nascimento. Esqueceu o documento? Não embarca. Já crianças de até 11 anos que forem viajar dentro do país sozinhas ou na companhia de pessoas que não sejam parentes, têm que pedir autorização à Vara de Infância. O documento é gratuito e pode ser retirado na sede do órgão, na Asa Norte, ou nos postos do aeroporto e da rodoviária. O adolescente, que é a partir de 12 anos, ele viaja desacompanhado desde que apresente o documento de identidade. No caso de viagem internacional, a regra é um pouco diferente. A autorização é exigida para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, se forem viajar sozinhos ou sem os pais. Além disso, se for viajar com um dos pais, o outro tem que dar autorização. Atualmente, você já pode consignar no passaporte essa autorização, que é uma opção que a Polícia Federal oferece. Pode ser feita na sede aqui da Vara da Infância ou no aeroporto. Aí, nesse caso, o pai e a mãe precisam comparecer munidos da documentação para poder fazer. E existe a opção da Resolução 131 do CNJ, que é um formulário que você preenche em casa, assina e reconhece a filha. E aconteceu nesta semana em São Paulo a Francal, a maior feira do setor de calçados da América Latina. Confira as novidades que devem chegar às prateleiras nas próximas estações com a repórter Priscila Kersh. Muita coisa nova mesmo, porque os 500 fabricantes de sapatos e acessórios que estão reunidos aqui na feira trazem essas coisas novas para os
lojistas que vão colocar esses produtos à venda para o público em geral em agosto, a partir de agosto. Então eles trazem o que eles acham que é mais novo e que pode trazer alguma diferença para essas lojas. E eu conversei com a consultora de modas aqui da feira, e vocês vão conhecê-la depois na reportagem. Ela me explicou um pouquinho quais são essas novidades. A coisa é sofisticar o que é básico. Aqui no caso, os tênis, eles recebem essas pedrarias, os brilhos, tem até aqui umas pérolas. E isso também acontece com os chinelinhos, né, que eram as rasteirinhas com uma tira em cima, que são chamados de slides. Aqui a gente tem aplicação em pérola também, tem uns tecidos, uns babados aqui e também pelúcia. E outra coisa que está em alta, que todo mundo está vendendo, são esses babuches, que são esses sapatos que as pessoas ficam com o calcanhar de fora, mas tem uma opção também de transformar esse babuche em sapato. E esses babuches também têm aplicações aqui, eles são sofisticados também. E nas bolsas, algumas bolsas básicas, tem essas alças cheias de detalhes, mais coloridas. Tem também muito artesanato, muita aplicação aqui de tecido, bordado, mas também tem coisa tecnológica. No caso, essa alça dessa bolsa aqui tem um LED, eu vou ligar aqui para vocês verem. E ela pode piscar, você seleciona aqui como que deixa a alça dessa bolsa. Outra coisa que volta são as pochetes, só que nessa versão de bolsa, que é praticamente um cinto e a pessoa pode colocar na cintura. Essas são as novidades aqui da feira e a gente andou um pouquinho por aqui para conversar com as pessoas que participam, os vendedores e os lojistas. Vamos ver na reportagem. Esses sapatos devem chegar às prateleiras das lojas de todo o país em agosto. Eles fazem parte das coleções de calçados e acessórios Primavera-Verão 2017 e 2018. São muitas as tendências, né? A moda está muito democrática, então ela atende a todas as mulheres em todos os momentos. Mulheres e homens, claro, em todos os momentos do seu dia, né? Então cabe você avaliar qual é o que você vai fazer, né? Onde você vai, o que você quer representar naquele momento, e você vai escolher o produto certo para você, para essa ocasião. A feira é voltada para lojistas. Laura é dona de uma loja em São Paulo e vem conferir as novidades. Tem bastante coisa diferente, vai ter muita novidade agora esse verão que está vindo, e vai ter muita promoção também. Os primeiros 5 meses do ano foram positivos para o setor calçadista do país. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, as vendas internas aumentaram 4,7% e o faturamento das exportações foi 20% superior em relação ao mesmo período de 2016. O Brasil é o terceiro maior produtor de calçados do mundo. Perdemos para a China, perdemos para a Índia e somos os terceiros colocados, produzindo em torno de 900 milhões de pares ano. Mas nós temos um conteúdo fantástico, nós temos qualidade, nós temos design e nós temos também conforto. Isso dá uma referência muito importante para que o calçado brasileiro seja bem recebido no mundo inteiro. E você vai ver a seguir. A Agência Nacional de Saúde abre consulta pública para a inclusão de novos procedimentos na rede privada. A ideia é incluir 15 novos procedimentos, entre eles terapias e exames de medicina nuclear para tratamento de doenças como câncer de tireoide e epilepsia. E as estreias desta semana no cinema. Não vai entender, moleque. Não perca, é no último bloco. Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
A medicina avança, mas os planos de saúde e o SUS nem sempre acompanham. No último dia 27, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, abriu uma consulta pública para aumentar a quantidade de procedimentos oferecidos pelos planos de saúde. Os serviços costumam ficar defasados porque os exames e terapias com eficácia recém-comprovadas podem levar até 10 anos para serem oferecidos pelos convênios. Maria Paula estava se tratando contra um câncer com metástase quando o plano de saúde deixou de fornecer um remédio auxiliar à quimioterapia. Ela entrou na justiça e em 48 horas conseguiu uma liminar que obrigou o convênio a oferecer o medicamento. Quando tive uma pequena progressão da doença, os médicos acharam que eu deveria voltar para esse protocolo e o plano de saúde disse que eu não poderia mais fazer uso do pertuzumab por não me encaixar na diretriz da ANS. Para que menos pacientes precisem recorrer à justiça, a Agência Nacional de Saúde Suplementar atualiza periodicamente a lista de procedimentos e tratamentos que os planos são obrigados a fornecer. Hoje, a ANS abriu uma consulta pública sobre o tema no site da agência. A ideia é incluir 15 novos procedimentos, entre eles terapias e exames de medicina nuclear para tratamento de doenças como câncer de tireoide e epilepsia. Existe uma defasagem muito grande entre o rol da ANS e o que a medicina tem a oferecer. Alguns tratamentos já são feitos por médicos há mais de 10 anos com comprovação científica e ainda não fazem parte da lista de cobertura obrigatória dos planos. E quando se trata do Sistema Único de Saúde, o cenário é ainda pior. Essa advogada especialista em direito à saúde explica que o SUS se baseia no custo-benefício para decidir o que vai cobrir. A radioterapia MRT, ela trata, ou seja, ela mata o câncer sem invadir as áreas saudáveis, trazendo uma toxicidade menor. A radioterapia convencional, ela mata o câncer, mas ela também destrói uma boa parte da área saudável do paciente. A qualidade de vida pós-tratamento para o SUS, eu não diria que não é relevante, mas eles sempre ponderam custo e benefício. Você já ouviu falar em neuróbica? Assim como os exercícios físicos são importantes para a saúde do corpo, a ginástica cerebral ou neuróbica ajuda a manter o cérebro vivo. No Rio de Janeiro, uma escola oferece um curso para ensinar essa técnica. Atenção no preparo das cores e concentração na hora de aplicar a tinta. Capacidades fundamentais no dia a dia de Alicia e que ela sentiu diminuírem há 5 anos quando ficou viúva. Para reverter as perdas também associadas à idade, ela se matriculou em um curso de ginástica cerebral e, com a ajuda dos exercícios, já sente melhora. Me fez ir crescendo, me fez ir vendo e me fez ter uma concentração maior sobre a minha vida, sobre a atividade que eu faço, que realmente eu trabalho com cor, né? Então a gente precisa ter uma atenção bastante grande sobre isso. Nós usamos muitos jogos, tanto individuais quanto coletivos, usamos exercícios de raciocínio lógico, que inclusive compõem o material do nosso aluno, usamos dinâmicas, vídeos e neuróbicas. Neuróbica é a base da ginástica cerebral, é a aeróbica dos neurônios. Consiste em tirar o cérebro da zona de conforto. Não é raro nós pedirmos aos nossos alunos aqui, ao retornarem para a sala após o término do intervalo, que eles caminhem de costas. E nós percebemos, é muito interessante a reação, porque é um caminho bastante conhecido, que eles fazem a toda hora, e, no entanto, ao fazer de costas, eles fazem de maneira mais lenta, porque o cérebro está se adaptando àquela nova demanda. Mas nem sempre para essa parcela de brasileiros vai ser possível voltar a uma sala de aula e pagar por um curso de ginástica cerebral. A boa notícia é que, segundo especialistas, os efeitos negativos do envelhecimento podem ser amenizados com atividades simples para a mente e para o corpo. Não consigo caminhar 1 hora por dia, então caminha 20 minutos, caminha 30 minutos, caminha, enfim, 2 vezes por dia, mas sempre caminhar e ler pelo menos 50, 60 minutos por dia. Alimentação bem equilibrada, para a gente evitar ter doenças, porque o ser humano é aquilo que ele come, né? Tem que se movimentar, então. Pode parar não que ferrugem.
A Receita Federal deve anunciar até o dia 10 a liberação da consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote deve contemplar também restituições de 2008 a 2016. O dinheiro estará disponível a partir do dia 17. Para saber se teve restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal ou ligar no telefone 146. E chegou a hora do cinema aqui no Câmara Notícias. E a gente começa por Homem-Aranha de Volta ao Lar. No primeiro filme solo do super-herói aracnídeo dentro do universo Marvel, Tom Holland vive Peter Parker, que retorna à sua cidade depois de participar de uma missão com os Vingadores. Ele até tenta se adaptar à rotina de combater vilões menores, mas vai encontrar um desafio fora do comum quando o vilão conhecido como Abutre aparece. E aí um moleque de colar vermelho aparece e acha que pode estragar tudo que eu construí. Eu tenho um avião cheio de armamento. Não vai entender, moleque. Conhece ele também? Roubei o escudo. No drama Soundtrack, o fotógrafo Chris, vivido por Selton Mello, tem a ideia inovadora de viajar até uma estação polar e capturar selfies que demonstrem sensações causadas por uma lista de músicas. Na convivência com mais 5 homens, todos passam por experiências e mudanças sobre suas visões de vida. E fechando nossas dicas, tem a animação brasileira As Aventuras do Pequeno Colombo. Ainda crianças, Leonardo da Vinci, Cristóvão Colombo e Mona Lisa participam de uma sociedade secreta e descobrem fatos ignorados pela ciência medieval. Tentando salvar sua família da falência, Cristóvão convence os amigos a irem com ele até uma ilha repleta de tesouros. No meio da viagem, no entanto, eles são atacados pela fera Nautilus. As Aventuras do Pequeno Colombo. Você não é um pirata? Sou um pirata sim, não dá pra notar? Eu nunca vi pirata criança. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. O ar polar ainda atua com força sobre todo o estado de São Paulo, mantendo as temperaturas baixas. As próximas madrugadas ainda vão ser geladas na região metropolitana, mas com a presença do sol, começa a subir gradativamente a temperatura durante as tardes. Nesta quarta-feira, faz bastante sol na Grande São Paulo, vamos ter mais uma madrugada gelada e durante a tarde esquenta muito pouco, a sensação ainda é de frio. Na capital, mínima de 9, máxima de 19 graus, Guarulhos terá mínima de 8, máxima de apenas 20 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!